Coríntios. Só que hoje, de modo diferente, nós vamos ler o capítulo 1, verso 18 apenas. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos, uma só voz? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém. E ainda, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 2, 24. 1 de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Capítulo 2, verso 24. Primeira de Pedro 2, 24. Diz assim a palavra do Senhor, vamos juntos. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado porque nós temos acesso à tua palavra. Obrigado, Senhor, que ao decurso de séculos, o Senhor tem sustentado com poder e glória a tua santa palavra, Senhor. Nada impediu a tua igreja de receber da tua palavra, até mesmo as dificuldades, Senhor. Hoje nós podemos lembrar todo o contexto e a luta que foi para ter a tua palavra na língua vernácula de cada país. Te agradecemos porque temos a tua palavra. Oramos por aqueles que ainda não possuem a tua palavra, que o Senhor possa continuar abençoando a obra missionária, que o Senhor abençoe, Senhor, com tradutores, que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com o Senhor e com o avanço do teu reino, Pai. Nós te agradecemos nessa hora e suplicamos que o teu Espírito se propício a nós nesta hora. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, por isso trabalha nas nossas vidas, por meio da tua palavra que foi lida, e agora, Senhor, pela pregação, pela explanação da tua santa palavra, é o que nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Eu quero destacar nessa noite uma mensagem que falou muito comigo e eu quis replicá-la. O pastor Josafá Vasconcelos já é um veterano e sempre gostei de ouvi-lo, e agora está já, de certa forma, já encerrando, né, a sua carreira ministerial. Ele esteve há poucos dias atrás na igreja de Pinheiros e eu achei muito, mas muito jóia, a bênção de Deus ouvir a respeito da cruz de Cristo. Tanto que nós sempre falamos, mas sempre estamos aprendendo, não é verdade? Então eu quero destacar nessa noite esse seguinte tema: a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem da cruz de Cristo. Notem, amados irmãos, que a mensagem da cruz, ela é muitas vezes confundida no Brasil. Por exemplo, a cruz, ela é hoje um símbolo que virou até mesmo um amuleto. A gente não tem nada contra a cruz, o objeto, mas desde que ele não seja de fato apenas um amuleto. Muitas pessoas fazem uso justamente por talvez acreditar valor àquele objeto. E nós sabemos muito bem que a mensagem da cruz aponta para um passado. E o que chama a atenção é que essa mensagem que nós achamos que está no passado está muito além do que você talvez possa imaginar. E eu quero destacar então o seguinte ponto para começarmos nessa noite. Deus nos amou desde a fundação do mundo e designou o seu Filho
para vir na plenitude dos tempos, viver entre os homens e se entregar naquela cruz lá no Calvário. Louvado seja o Senhor, porque esse plano de amor do nosso Deus não foi elaborado há poucos dias. Não foi elaborado, de certa forma, até mesmo há 2000 anos atrás. Uma das coisas que mais chama a atenção é que no plano de Deus, nós conhecemos pela teologia chamado concerto eterno de Deus, que Deus na eternidade, antes da fundação do mundo, decidiu nos amar. E é uma dádiva do Senhor. É uma dádiva porque qual é o plano que o Pai estabeleceu? O Pai estabeleceu por meio do Filho, ele ser o enviado para resgatar a sua igreja. Então, Jesus recebeu um livro. E esse livro ele recebeu de maneira solene, um momento solene. Mas esse livro foi entregue. E esse livro contém o nome de todos aqueles eleitos que o Senhor amou. Amou quando? Na eternidade. De maneira que quando aconteceu essa entrega, quando aconteceu esse momento do livro estar nas mãos de Jesus, esse livro também, amados irmãos, possuía o nome de maneira específica de cada um dos eleitos do Senhor Jesus. É maravilhoso pensarmos a respeito do quão grande é o amor de Deus para com o seu povo. Um povo que Deus sabia que iria tropeçar. Um povo que Deus conhecia a sua essência. A palavra de Deus ela é bem clara que nós somos pó e cinza. Mas notem, nesse contexto maravilhoso que o Pai preparou por meio do Filho, nós temos a presença de Jesus recebendo um livro, e esse livro possui o nome específico de todos aqueles que ele morreu na cruz do Calvário. E diante do Pai, diante do Espírito, Jesus Cristo recebe esse livro, e esse livro tem um detalhe: esse livro é manchado de sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Esse livro não é um livro qualquer. Esse livro, ele é manchado, mas não é manchado por qualquer coisa. É manchado por um sangue puro, perfeito, sem mácula, e que Cristo recebeu. O nome, essa lista de nomes, nós podemos ver de maneira bem clara lá em Apocalipse 13, abra sua Bíblia aí comigo, Apocalipse 13, se você quiser acompanhar, abra aí na sua Bíblia, Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 8, vamos ler a uma só voz? E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Note que há então um rol onde todos aqueles que o Senhor decidiu amar, amou desde onde? Da eternidade. O texto aponta desde a fundação do mundo. O que mais chama atenção é que quando você pensa no amor de Jesus, você se lembra de 2000 e poucos anos atrás. E você diz, foi ali que Jesus manifestou o seu amor. Não! Sim e não! Porque no contexto de espaço e tempo, porque nós somos limitados a isso, espaço e tempo, foi sim, há 2000 anos atrás. Mas de acordo com o plano, com esse kairós de Deus, esse plano foi pensado e executado antes da fundação do mundo. Só mostra uma coisa, o quanto que o amor de Deus é extraordinário. O quanto que o amor de Deus é algo assim que nós podemos dizer, louvado seja o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra também ainda em Apocalipse capítulo 17, versículo 8 também.
17, 8. Vamos mais uma vez juntos? Apocalipse 17, 8. Diz assim a palavra do Senhor: a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. A palavra de Deus mostra então que Deus preparou a cruz, o plano de salvação desde a eternidade, antes da fundação do mundo, e esse amor de Deus se revelou sobre a vida daqueles que Ele mesmo registrou nesse livro bendito, livro de salvação. Notem que a palavra de Deus é bem clara, deixando para nós uma mensagem que nos apresenta um contexto onde a igreja, o povo de Deus, ele é alcançado e por meio dessa obra de salvação é colocado debaixo dessa graça do sangue do Cordeiro e nós somos arrolados como povo de Deus. Esse amor que, como eu repito, é um amor que veio antes de você existir. Um amor que não viu nada em você, nem de bom, nem de mal. Pelo contrário, nós podemos dizer que tudo que Deus viu foi mediante o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Foi por meio dessa lente, da cruz, que Deus o amou. Que Deus nos amou desde a fundação do mundo. Amados irmãos, nós temos agora um segundo aspecto que é tão sério. E o segundo aspecto, então, nós vamos trabalhar: Deus detesta o pecado. Se nós temos um Deus que demonstrou seu amor antes da fundação do mundo, e prepare a sua imaginação aí, Ele preparou antes da fundação do mundo o quê? A cruz. A cruz. Porque Deus não passou e jamais passaria pano para o pecado. O pecado é terrível aos olhos de Deus. Deus detesta o pecado. E nós temos uma característica: nós somos um pouco insensíveis, para não dizer totalmente insensíveis. Naturalmente, sem a graça do Espírito Santo, nós não temos sensibilidade alguma ao pecado. Mas com a ação do Espírito Santo, nós somos iluminados para discernir a vontade de Deus. Mesmo assim, nós somos muitas vezes um pouco, digamos assim, displicentes diante do pecado. Mas é para você entender que Deus, Ele detesta o pecado, e o pecado foi tratado de maneira mais séria que poderia. Como? O Filho bendito sendo levantado na cruz do Calvário, lá antes da fundação do mundo. Para quê? Para que o seu pecado, o pecado da igreja, fosse remido. E você, nós, povo de Deus, tivéssemos então a dádiva da salvação. Mas um ponto interessante. Essa semana eu mencionei isso no pequeno grupo, né? Como é que nós podemos notar a nossa pecaminosidade? Você já notou que a nossa pecaminosidade, de vez em quando, ela parece aquele bichinho que fica camuflado, é o camaleão? De acordo com o ambiente, o momento que você está vivendo na vida cristã, o seu pecado fica meio camaleão. Ou qualquer animal que utiliza da própria natureza, da cor da pele, para disfarçar e não mostrar que ali de fato tem alguém vivo, um ser vivo. O pecado, aonde nós podemos notar o quão sério é o pecado? Quando você utiliza dos meios de comunicação, quando você assiste um telejornal, quando você pega um WhatsApp e recebe lá uma matéria, alguém comentando a respeito de uma pessoa adulta que abusa sexualmente, estupra uma criança.
Quando você vê um assassinato de uma mãe, de uma mulher ou de uma criança morto pelo próprio pai, você nota claramente que o pecado é uma desgraça. Eu disse há pouco tempo, sempre digo isso, aprendi e sempre falo, o pecado é a doença que mais mata sobre a face da terra. A relação do pecado para Deus foi tão séria que nós de vez em quando perdemos de vista o quão sério Deus tratou o pecado. Alguém disse também que talvez indo ao inferno nós pudéssemos ter uma noção do que de fato é o pecado. Imagine tormento eterno. Imagine sofrimento para sempre. O pecado, ele faz com que a pessoa que o pratica e que não se arrepende e que não foi escrito no livro da vida, viva eternamente. Não tem esse negócio aí, dos vizinhos aí heréticos que dizem que há aniquilamento. Não tem não. Aniquilamento é aquela coisa assim, você fala, assustaram? Vocês estavam distraídos, hein? Olhando, estava olhando para a Bíblia, né, pastor? Virou cinzas. Tem pessoas que acham que é isso. A bomba em Nagasaki ou Hiroshima, às vezes eu confundo. Quando ela chegou a 2,5K de cima daquela cidade, as pessoas que estavam embaixo, as pessoas que estavam vivendo ali normalmente, elas foram vaporizadas. Encontra-se, ou se encontrou já, marcas de sombra das pessoas, porque a bomba com o seu calor fez com que elas deixassem de ter corpo, matéria nesta vida. Impressionante, não é? Uma bomba atômica. Mas o pecado é mais poderoso que a bomba atômica, porque a bomba atômica conseguiu somente sumir com o corpo físico da pessoa. A alma daquela pessoa é eterna, e se ela não estiver em Cristo, Deus trata tão sério o pecado que ela é condenada e ela passa a eternidade em sofrimento. Que terrível. Mas não é no inferno que nós temos a melhor perspectiva e entendimento do que de fato tão terrível é o pecado. Nós podemos notar que há um lugar que mostra para nós algo que nos choca, e o local é a cruz. Eu sempre, quando me refiro a isso, ao monte, é claro, irmãos, que nós não estamos falando da madeira, nós não estamos falando do pedaço de terra, nós estamos falando a respeito da obra do bendito Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado que morreu ali. Quem era Ele? Quem é Ele? Aquele que é o Cordeiro mudo, aquele que jamais pecou, aquele que viveu uma vida perfeita entre os homens. E uma certa oração, ele disse: Pai, você já imaginou? Porque uma coisa é certa, irmãos, eu disse essa semana, nós estamos estudando o Sermão do Monte nos nossos pequenos grupos. Por sinal, tem uma arte nova, vamos publicar. Quem sabe a gente alcance mais alguém para participar dos pequenos grupos. Cabe mais. Nós essa semana falamos a respeito, bem-aventurado são os que, depende do grupo que você está, né? São os que choram. Mas só chora porque antes é o quê? Pobre. Bem-aventurados os que são pobres em espírito, aqueles que sabem que necessitam de tudo que procede da mão de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque sabem que sozinhos jamais encontrariam salvação.
jamais conseguiriam se livrar dessa tragédia que é a natureza humana contaminada com o pecado. Amado irmão, eu ouvi essa semana essa frase e fiquei me perguntando: quanto tempo faz que você não derruba uma lágrima? Mas não é porque está acontecendo um problema na sua casa, o emprego, relacionamentos, tudo isso é sério, tem o seu lugar. Mas bem-aventurados os que choram, é porque eles conseguem discernir a condição hedionda, a miséria que é o pecado presente na vida de alguém que ama a Deus. Deus tratou o pecado tão sério que Jesus disse assim: Pai, está tudo pronto, se possível, prepara um outro plano. Nesse momento de angústia, imagine aquela cena, o próprio filho dizendo: Senhor, vamos preparar outro modo, vamos preparar outro meio, porque Jesus, o próprio filho, o Deus Filho, sabia o que ele teria que experimentar. Ele teria plenamente sobre si a miséria terrível do pecado. E naquele momento, a relação ali mútua, perfeita entre pai e filho, Deus aponta para a cruz e declara: só há uma maneira de salvarmos os eleitos, só há uma maneira de resolvermos o problema do pecado sobre a vida deles. E Cristo, naquele momento, com a proposta do Pai apontando para a cruz, então responde: então, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. É para você compreender o tamanho peso que viria sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. É para você não, mas quer dizer que Jesus não me amou, então? Nada disso. É para você perceber o tamanho peso que é o pecado. E Jesus, naquele momento, ele assume a cruz, ele vai para a cruz, a obra da cruz. Nós aprendemos que a morte, então, amado irmão, ali é algo importantíssimo você entender um ponto. Como é que você aprendeu? A maioria aqui, 95%. A não ser a Débora. Deixa eu ver aqui. O Tiago também não, né? Ele só não conhece mais porque é um pouco assim da música, né? Brincadeira. Bom músico, bom conhecedor da palavra e bíblico. Você já viu aquela expressão? Jesus morreu representando a humanidade. Não, a morte da cruz não foi uma representação para a humanidade. A morte na cruz, amado irmão, ela é o quê? Substitutiva, vicária. A morte na cruz tinha nome. E amado irmão, Jesus vai para a cruz, ele sendo Deus, ele sabia perfeitamente por quem ele estava morrendo, e naquela cruz, ele leva o meu pecado e declara, eu imagino a cena, esse peso da cruz, esse sangue é por causa do meu eleito, lá em 2025. É por causa do meu eleito lá em Adão, Sete e toda a sua descendência. É para aqueles que estavam com Jesus, vivendo com Jesus. E todos aqueles que ainda viriam. Porque, meu amado irmão, o apóstolo Paulo diz assim: ele morreu por mim. Se Paulo declara que ele morreu por ele, de maneira pessoal, nós também podemos afirmar: Cristo morreu a nossa morte, ele na cruz leva o nosso nome.
Na cruz, imagina as 3 horas na cruz. Ele é Deus. O nome de cada um de nós passou sobre os seus pensamentos. Levou a nós ainda nem sabíamos de nada o que viria. Aqueles que já tinham até inclusive já morridos. Por quê? Porque Cristo na cruz, a obra perfeita, expia os pecados de todos aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. Eu fico pensando quando eu encontro esse terceiro ponto do calvinismo, chamado expiação particular, e eu fico imaginando a cena. Jesus sendo pendurado no madeiro, Jesus antes de enfrentar a cruz, um dia, lá em Uberlândia, 2025, século 21, eu tenho um eleito que merecia o inferno, mas eu vou alcançá-lo com grande salvação. Por isso, Fábio, eu te amei e por isso eu me entreguei na cruz por você. Coloca seu nome, porque foi isso que Cristo fez na cruz. Ele morre por pessoas específicas, com nomes declarados. A cruz de Cristo, ela é suficiente para alcançar todos aqueles que o Senhor mesmo elegeu. Louvado seja Deus. Jesus pensava em você na cruz do Calvário. Talvez você pense, mas eu não existia, né? E ele já sabia que você ia existir e que você daria trabalho. Porque uma coisa que a gente faz é dar trabalho, né? Ou como a gente dá trabalho. O filho que mais dá trabalho, qual que é, Pamela? Da sua sogra, né? Aprendi isso com você. Lá em casa também é muito parecido. Muito parecido. Naquela cruz, 3 horas, com gemidos, balbuciando, nomes que existiriam e que estariam arrolados no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós o exaltamos, nós o adoramos, porque Cristo conhecia você, amado irmão. É isso que é importante você compreender. Não era uma obra genérica, foi uma obra particular, de maneira que Cristo desejou você. Você não está aqui por obra do acaso, ou porque você compreendeu uma boa teologia, é porque Cristo o amou antes da fundação do mundo, e Cristo foi pendurado no madeiro por você. Nós somos, diz o profeta, como um imundo. E as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Assim éramos nós para sermos alcançados com salvação. Mérito nenhum. Nenhum mérito. Mas o Salvador inocente, é por isso que eu remeto mais uma vez, você quer ver de fato a miséria do pecado, você não vai ler os jornais, não vai assistir noticiário, não vai nem ao inferno. Você quer ver o quanto que o pecado é terrível? Olhe para a cruz, o santo de Deus, o inocente, o perfeito, o justo, morrendo por mim e por você. A cruz de Cristo aponta para a realidade que somos pecadores, somos falhos. E Deus, conhecendo a nossa essência, preparou o meio de salvação antes da fundação do mundo. Para você pensar na sua semana, se esse amor não te impactar, olha, meu irmão, nada mais poderá impactá-lo. Nada mais poderá preencher o seu coração, que esse amor não é um amor de palavras, mas um amor concreto em ações. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o Messias poderia nos salvar. Nenhum outro homem poderia nos salvar.
Somente o enviado de Deus, o Filho encarnado, o Deus Filho que assumiu forma humana. Tem uma passagem do livro do John Bunyan, O Peregrino, que diante da cruz, o peregrino chega cansado, com um grande fardo, mas quando ele olha para a cruz, quando ele olha para Cristo e crê na obra de Cristo, o fardo se solta das suas costas e sai rolando pelaquela montanha. A relação, amado irmão, é que quando nós cremos, nós não somente temos os pecados perdoados, mas quando cremos na obra da cruz, Odivan, somos libertos do poder do pecado. Gente que viveu a vida toda escravizada, gente que nunca conseguiu dar um passo sem ter a presença do pecado e da malignamente demoníaca. E que de repente, por uma obra graciosa de Deus, é alcançado por Deus. E Deus o alcança, e perdoa os seus pecados, e quebra os grilhões, quebra as cadeias que o prendia nos vícios, quebra as cadeias que o prendia na distração do mundo, e agora ele consegue andar com os olhos em Cristo, com os olhos na cruz, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me resgatou, o Senhor me deu a verdadeira liberdade. A obra de Cristo, amado irmão, é algo muito importante para a nossa caminhada. A obra de Cristo na cruz, é lá que nós podemos ver a malignidade do pecado. O nosso Salvador nos trazendo um projeto de perdão e também agora de nova vida em Cristo Jesus. Uma liberdade que podemos desfrutar por meio da sua vitória na cruz. Um terceiro aspecto que faz parte do evangelho da graça. Tem pessoas que pregam um evangelho barato aí, Lucas. Mas esses não são dos nossos. O evangelho barato não é a mensagem da Bíblia. A morte, e o terceiro ponto é esse: a morte requer morte. A cruz proclama morte. Amados irmãos, na cruz do Calvário, quando Cristo é morto na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos aponta que a morte de Cristo é também a nossa morte. Paulo diz que nós estamos unidos a Cristo na sua morte. A morte requer morte. Você quer evangelho com salvação? Amém. Quer evangelho com libertação? Amém. Quer evangelho com morte? Oh, amém, pode diminuir. Porque aí fora, o evangelho barato não tem morte. Faz de Deus um sócio. Ó, o Senhor me abençoa daí, que eu faço de vez em quando uma graça para o Senhor. Deus não quer sócio. Deus quer matar você. Vocês me entendem o que eu estou dizendo? O propósito de Deus para a sua vida é matá-lo. Porque quando a cruz de Cristo, quando Cristo foi levantado e pendurado no madeiro e morto, pela fé nós devemos nos unir a Cristo e viver agora não mais a nossa vida, mas a vida de Cristo, porque nós fomos mortos com Ele. Esse evangelho dura. Ou melhor, esse evangelho é duro. Esse evangelho é de gente que morre queimado. Esse evangelho não é evangelho assim, fitness, não. É um evangelho pesado. É um evangelho que há poucos dias atrás, irmãos nossos, lá na África, são mortos por causa do nome de Cristo Jesus. É um evangelho que aqui está na contramão do mundo. E que aqui, Cida,
nós não receberemos tudo aquilo que foi prometido por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas tem um detalhe: só há uma maneira agora de viver. Nós agora fomos chamados por Cristo a vivermos uma nova vida em Cristo. Por que nós hoje notamos, de certa forma, pouco entendimento do Evangelho? Lá, a palavra do Senhor Jesus, qual foi? Quem quiser vir a mim, vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e o quê? Siga. Olha quantos verbos aí: tomar, seguir. Por quê? Porque o evangelho da cruz foi de graça, mas nunca, jamais será de graça. Foi por graça, mas não será jamais de graça. O evangelho da cruz é uma obra onde o Redentor veio para substituir a sua morte. Mas não é aquela morte que fulmina e o corpo vai embora. É mais do que isso. É a morte onde o corpo já também pode não existir, mas também a nossa alma estará segura nos braços do nosso Senhor e Redentor. A morte já não mais nos mata. Ela só nos apresenta mais rápido para os braços do Senhor Jesus. Alguém já disse que a data mais importante da sua vida está para chegar? Para mim também. Tem 17. Está começando a caminhada. Mas o dia mais importante, Maria Esther, na vida de uma pessoa, pode ser com 30, pode ser com 90. É o dia que ela tem um encontro, porque ela estava com o nome escrito no livro da vida, e a morte levou ao Senhor, e o próprio Senhor Jesus a recebeu. Tem alguém disse que nós temos pouca regeneração. O que seria então a regeneração? A nova vida. É porque hoje, nos nossos dias, amados irmãos, nós temos visto que há muita gente dentro das igrejas, gostam desse ambiente. É bom, fazem amizades, criam os filhos, mas não recebeu a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é: morra. E está cheio de gente que se diz cristão, mas que está vivinho da Silva. E se continuar vivo, não pode viver a nova vida cristã. Jamais experimentará prazer na palavra de Deus. Jamais terá desejo de estar na companhia dos santos. Pelo contrário, vem por protocolo. Vem porque senão perde o casamento. A mulher é tão brava que manda nele. Ou o contrário, né? Tem uma palavra para nós. A morte de Cristo é para que você entenda que a morte requer morte. Cristo nos chama, Romanos capítulo 6, não vai abrir agora, lá mostra bem claro. Nós somos unidos na morte de Cristo. E é por meio dessa morte que nós podemos experimentar a nova vida em Cristo. Pouca regeneração, porque está tendo pouca morte. Não está vivendo para Cristo, não está vivendo ainda para si. E se viver para si mesmo, não pode experimentar o que o Senhor trouxe por meio da cruz do Calvário. Caminhando, a palavra de Deus nos mostra o poder do pecado foi destruído. E um ponto que nós podemos notar na cruz de Cristo, né? Vocês se lembram da história de José de Arimateia? Quem foi esse homem? Pegou quem? O corpo de Cristo. Lembra dessa passagem? Chamou os seus colegas ali, possivelmente colaboradores, servos. Pegou o corpo de Cristo e saiu e foi procurar o seu sepulcro, certo? Errado. João 19, 41. Vamos ler?
Evangelho de João, capítulo 19, verso 41. Olha só, a palavra de Deus diz em João 19, 41. Na projeção aqui dá para a gente ler bem forte, vamos lá? No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido. No mesmo lugar da morte de Jesus, no mesmo lugar, por favor a projeção, no mesmo lugar diz o texto, não foi para outro lugar, aonde se levantou a cruz, também estava o túmulo. O que isso aponta? No mesmo lugar que para o cristão tem morte, acontece também a ressurreição. Cristo Jesus foi morto e pendurado no madeiro, mas no mesmo lugar, numa pedra que foi rolada, ele ressurgiu dentre os mortos. Somos cristãos porque somos unidos a Cristo Jesus, mas somos cristãos porque fomos mortos com Ele, para com Ele ressuscitarmos. Quando que aconteceu essa ressurreição? Vai ainda vir ainda? Não. Nós já ressurgimos com o Senhor. Nós já vivemos a nossa nova vida em Cristo. Alguém já definiu assim, algum teólogo? É o já e ainda não. Nós já temos tudo o que precisamos para fazer parte do coral diante de Cristo, Poliana. A nossa nova vida conquistada pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Está garantido isso. Já está seguro. Já foi comprado. Basta que cada um creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados e confie a sua vida totalmente a Ele. Certo? A nossa nova vida em Cristo começa nós vivemos no mesmo lugar onde houve morte. Cristo ressurgiu naquela montanha, aquela montanha miserável, terrível, onde foi o nosso Senhor Jesus, ali crucificado, ali mesmo, um jardim, havia um túmulo vazio e novo pela providência de Deus, porque ali o Senhor ressurgiu ao terceiro dia. Amado irmão, amada irmã, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, 11. Romanos 6, versículo 11. Vamos ler juntos? Uma só voz? Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos. Sabe por que hoje há um grupo grande de crentes, aqueles crentes assim fraquinhos, é aquele que põe a roupa, está trocado, cai a primeira gota de chuva, vamos ficar em casa. Deus não quer que a gente vá para o culto não, chuva. Deve ser dessa turma. Mas um crente fraquinho é aquele que sabe como é que ele anda. Parece que ele tem uma coleira, e quem está dirigindo a vida dele é o diabo. Ele anda 2 passos e já tem que ser rendido pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas ações mundanas. Ele não consegue resistir, porque ele ainda é dirigido, ou melhor, dominado por essas influências malignas e carnais. Lembra da igreja de Corinto? Achavam que eram espirituais, mas como que eles são? Menininhos ainda, arrumando confusão, fazendo meninice. Irmão, irmã, você quer viver uma vida de fato, cheia de satisfação? Por que tem muita gente, Paulo vai dizer, tem gente de doente no meio do povo de Deus, tem gente
enfraquecendo cada vez mais na fé, porque não está com os olhos na obra da salvação por meio da cruz. Cristo foi morto para que nós possamos morrer diariamente por Cristo. Essa semana, 2 casos. Gente que viveu o Evangelho e que de repente naufraga numa tragédia familiar. 2 casos de fora. Um contexto até familiar nosso. E aí você fala assim, nossa! Eu disse assim, a primeira palavra foi, nossa, que tristeza. Mas a segunda foi, se você não matar o pecado, ele te mata. Se você brincar com o pecado, ele vai dominá-lo. Nós fomos libertos por meio da morte de Cristo, para nós não mais vivermos. Nós somos chamados a todos os dias vivermos a nossa nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Como é que é a vida de um crente assim? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Diz amém, pelo amor de Deus. Porque se essa bênção não estiver sobre a sua vida, eu não quero outra que não seja essa. Ele passa por provações, ele passa por adversidades, mas ele é um crente feliz com a companhia do seu bendito Redentor, que arrolou o seu nome no livro da vida e pagou com o seu sangue. Quando ele caminha, ele tem desejo de viver uma vida agora verdadeiramente vitoriosa. Olha o trunfo do crente. Quando vier a provação, quando vier aquela tentação, você vai pregar para você mesmo, para a sua carne e para o diabo ouvir. Não paga de louco não, fala baixinho. Eu já fui crucificado com Cristo Jesus, e por meio da sua morte, eu, pela ação do Espírito Santo, ressurgi com Ele, e posso dizer, não mais a minha vida, porque agora eu estou em Cristo, e a vida que vivo, vivo pela fé no meu bendito Senhor e Salvador. Você prega para você mesmo, você prega para o seu coração cobiçoso, você prega para você e diz assim, eu não mais sou algemado na velha vida. O Senhor me concedeu grande salvação, me libertando de todos os grilhões. Eu quero encerrar com um 4º aspecto. A mensagem da cruz tem ligação entre o céu e a terra. Quem lembra da escada que Jacó viu? Anjos subindo e descendo. Por meio da cruz, você já tem essa ligação plena. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que já assumiram a nova vida por meio da morte em Cristo e ressurgir pela fé, crendo nele para uma nova vida, já está seguro. A nossa vida agora é com os pés na terra, mas o nosso coração, o nosso passaporte já está todo garantido. Esses dias um rapaz aqui dessa igreja, não vou contar o nome dele não, mas ele é um presbítero e tem 2 meninas. Falou, pastor, quase não me deixaram viajar. Mas eu falei, por quê? Uai, a mulher é americana lá, o que você vai fazer lá? Eu vou passear. Teve que provar que ele não estava fugindo. Eu falei, mas você provar isso? Pastor, o negócio foi feio lá. Tem um outro presbítero aqui que já passa rapidinho lá, já acostumado. Aí esse ficou com medo. Ai, vai que essa mulher vai voltar e ainda vai me prender, que nem sei o que eu fiz. Quem está em Cristo Jesus, caminha seguro, porque o passaporte não são seus méritos, mas a obra do Calvário. Lá o Senhor Jesus te garantiu a presença da eternidade com Ele. Aí você anda assim, ó. Por que eu vou ficar aí cabisbaixo? Por que eu vou ficar aí abalado com tanta coisa? Quando muda o nome, vem outro problema. Senhor,
Como é bom saber que eu tenho ligação com o céu. O céu é o meu lugar, o céu é o meu destino, a minha pátria. Logo, logo, Zé Alves, vamos atravessar o rio e nós vamos estar na presença desse bendito Senhor. Eu quero então nessa noite, como o pastor Vasconcelos fala, eu não faço mais apelo. Acho que eu aprendi com ele. Eu descobri sozinho, né? Isso é coisa de penteca. Os penteca, me desculpa. Mas já fiz, né? Chama a turma. Mas vou fazer um outro. Sem você levantar do banco. O apelo que eu faço é: Cristo tem para você solução da angústia da sua alma. Cristo tem solução dos problemas da sua casa. Cristo tem solução para o seu relacionamento conjugal. Cristo pode resolver o seu problema entre pais e filhos, entre filhos e pais. Cristo na cruz do Calvário é a condição para você ter uma vida cheia de paz e satisfeita. Qual é o convite? Renda-se a Ele hoje. Renda-se a Ele. Entregue sua vida completamente a Ele. Hoje pela manhã nós falamos o que é de fato ter Cristo como Senhor. Ele quer não um sócio, Ele quer ser o dono da sua vida na sua caminhada sobre a terra. E Ele vai fazer o que for preciso para te trazer. Então, renda-se e diga: Senhor, eis-me aqui, dirige a minha vida. Não quero mais viver uma vida derrotada. Chega de ficar vivendo uma vida tanto de altos e baixos. Irmãos, presta bem atenção. Nós jamais deixaremos de lutar contra o pecado. Amém? Só na glória que nós não vamos ter essa luta. Mas uma coisa é um soldado prudente, atento, bem preparado. Outra coisa é um qualquer que só tem a farda e não sabe o que faz. Ele é vulnerável. Ele é suscetível. Qualquer coisa o assusta. Por quê? Porque ele não está ancorado na pessoa de Cristo com sua morte e ressurreição. Viva uma nova vida, de maneira que você saiba que o seu coração, a sua casa, a sua vida, a sua história foi resolvida em Cristo. Ele te garante a glória. E aqui, viva para glorificá-lo, adorá-lo e experimentar da sua companhia, trazendo a você grandes vitórias. Grandes vitórias. Há pouco tempo atrás, aconselhei um rapaz aqui, pastor, estou numa luta danada. Eu falei assim: aguenta firme, ora e o Senhor vai dar forças. Sabe o que acontece com esses crentes? Deus manda casamento, eles casam, preparam e louvado seja o Senhor. Sabe por quê? São crentes em Cristo Jesus. É uma dádiva caminhar com Jesus. Caminhe com Ele. Fique em pé.